Em 18 de abril de 2016, uma professora de ginástica foi encontrada morta dentro de uma igreja no Texas. Ela ia dar uma aula ali naquela manhã chuvosa, quando foi aparentemente confrontada por alguém que deveria protegê-la. Vem comigo que eu vou te contar sobre o assassinato de Missy Bevers e sobre o agressor fardado que teve seus movimentos naquela madrugada filmados. Oi, gente, obrigada por estar aqui de novo. Se você gostar do vídeo, dá uma curtida, comenta. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Me falem também se vocês tiverem algum caso que vocês querem que eu fale sobre. Só comenta aí que a gente faz, tá? Valeu! Terry Missy Bevers, 45 anos, casada há 20, mãe de 3 meninas, era instrutora de ginástica no programa Camp Gladiator da igreja de Creekside, em Midlothian, Texas. Ela é descrita por amigos, família, alunos e conhecidos como uma pessoa gentil, sempre pronta para ajudar quem precisasse, determinada, íntegra e encorajadora. Era muito ligada ao universo do bem-estar e da saúde, era ativa, passional, que vivia a vida intensamente. Uma semana antes de sua morte, Missy foi para Austin para um evento do Camp Gladiator. Menos de 12 horas após voltar para Midlothian, ela se encaminhava para a igreja, de onde não sairia com vida. A cidade de Midlothian, no Texas, tem quase 32 mil habitantes, 75% brancos, com 6% de pobreza e 7% de desemprego. Possui uma grande população de veteranos da Guerra do Golfo. O maior número de trabalhadores é do ramo do comércio varejista. A média de idade da população é de 37 anos. O último assassinato havia sido em 2009. De 2011 a 2021, o estado do Texas registrou quase 16 mil homicídios, dos quais quase 6 mil não foram solucionados. Ou seja, perto de 35% dos assassinatos cometidos no Texas nessa última década estão sem respostas. A média nacional para esse período é de quase 43%. As aulas de Missy começavam às 5 horas da manhã e normalmente aconteciam do lado de fora da igreja, ao ar livre. Na noite anterior, a cidade estava debaixo de uma chuva muito pesada, sem previsão de trégua. Ela fez um post no seu Facebook, que era completamente público, incentivando os alunos a treinarem na manhã seguinte, apesar do tempo ruim, e avisou que a atividade seria debaixo de um toldo montado ali na área da igreja. A partir de agora, vou contar sobre o que foi visto nas câmeras de segurança do estabelecimento. Noto que o tipo de câmera usado só gravava quando captava algum movimento no recinto. Essas câmeras mostram Missy chegando no estacionamento da igreja às 4h16 da manhã e às 4h20 ela entrou no prédio. Ela não sabia, mas alguns minutos antes, uma pessoa também tinha entrado ali. Às 2h23 da manhã, as câmeras foram ativadas, mas não mostram ninguém, nem a fonte do movimento que provocou a gravação. Às 3h50, uma pessoa aparece pela primeira vez dentro do prédio, vagando sem rumo nem objetivo aparente, vestida dos pés à cabeça com um uniforme policial pesado similar ao que a SWAT americana usa. Calças pretas, camisa e colete com polícia escrito, botas e capacete. Tudo naquela pessoa dava a entender que ou ela era policial ou queria se passar por um. No vídeo a gente vê essa pessoa andando, abrindo portas, batendo de leve em algumas coisas com algo parecido com um cacetete. Não aparenta roubar nada nem vandalizar, o que a polícia confirmou posteriormente. Não se sabe se o confronto entre Missy e a pessoa foi captado pelas câmeras. Às 4h35, um aluno chegou no local, mas ficou do lado de fora porque pensou que só ele tinha chegado. Quando mais alguns alunos chegaram, o grupo entrou na igreja e encontrou Missy. Inicialmente, eles acharam que ela só estava desacordada, mas quando viram seus ferimentos, resolveram chamar a polícia às 5h06 da manhã. Num mandado posterior, ficou-se sabendo que Missy teve várias perfurações na cabeça e tórax, consistentes com o que o suspeito parecia carregar no vídeo. Nada mais sobre isso foi aprofundado e até hoje não foi divulgado o instrumento que possivelmente perfurou o corpo de Missy. Um levantamento feito por um projeto norte-americano que pretende rastrear e contabilizar assassinatos não resolvidos afirma que ela foi vítima de arma de fogo, porém não se sabe ao certo a fonte dessa informação. Em 2017, a polícia revelou que a 1h59 daquela madrugada, um veículo prata foi captado por câmeras de segurança do estacionamento de uma loja de equipamentos de caça e esportes ao ar livre que ficava a 800 metros da igreja, inclusive sendo possível vê-la com clareza a partir deste estacionamento. O carro entra e apaga os faróis.
Ele continua andando devagar pela área, acendendo e desligando as luzes, até finalmente estacionar com as luzes apagadas por 3 minutos e vai embora. A busca no local encontrou vidro quebrado pelo prédio e indicações de arrombamento. As primeiras entrevistas da polícia revelam que era pensado, à época, que poderia ter sido um assalto que a instrutora, sem saber, havia interrompido. Inicialmente, a polícia também usava o pronome masculino para se referir à pessoa suspeita, mas numa entrevista posterior, afirmou que nem o sexo dava para identificar. Agora eu vou falar sobre os mandados emitidos pelas autoridades, para a gente conhecer melhor o pensamento da polícia na época. Em 18 de abril de 2016, a polícia pede apreensão do veículo de Missy, na tentativa de achar alguma pista sobre o assassino. Dia 19 de abril, também de 2016, é pedido busca, apreensão e análise de dispositivos de Missy. A polícia apreende um iPhone e um iPad. Em 20 de abril, a polícia faz uma solicitação ao Facebook. Ela pede todas as mensagens privadas, compartilhamentos, postagens no feed, notas, vídeos, fotos, informação de contato, números de telefones cadastrados, e-mails, CEP, data de criação da conta, IPs, datas de acessos, updates de status e etc. A polícia pediu sigilo nesse mandado por risco de destruição de provas, risco de fuga ou perigo para as testemunhas. Por isso pediu urgência. O sigilo foi concedido por 30 dias e renovado algumas vezes. Em 21 de abril, as autoridades pediram para a companhia de celular AT&T informações a respeito das torres de transmissão de sinais de celular. A polícia pediu também ajuda, assistência técnica, suporte e estrutura para poder identificar possíveis locais e setores por onde ligações realizadas na igreja passam, registros detalhados das ligações feitas nesses locais e setores entre 3 e 5 horas da manhã do dia 18 de abril, informações de todos os telefones em contato com esses locais e torres que poderiam ter enviado ou recebido sinal na área citada, e aprofundar essas informações em detalhe conforme a polícia filtra tudo o que era recebido e estabelece possíveis suspeitos. E também fornecer as localizações dos celulares que transmitiram ou receberam sinais daquele endereço. Ou seja, registros das torres dessa operadora num raio de 1,5 km. Em 25 de abril, mais um pedido para a operadora AT&T. As autoridades solicitam registros e informações de 1º de março a 24 de abril, como localizações, comunicações recebidas e enviadas, registros e detalhes de ligações, os números, e-mails, sites, IPs, textos, vídeos, áudios, fotos transferidas, correio de voz, pings, e-mails, informação de cobrança. A polícia afirma que isso é imperativo para identificar os suspeitos envolvidos na investigação. Nesse mandado, também vemos que a polícia acredita que o suspeito parece ter um andar distinto, que poderia indicar algum tipo de lesão que afeta a perna ou o pé direitos. Também aprendemos que evidências nos dispositivos de Missy e de seu esposo Brandon deu à polícia algumas pessoas de interesse, baseados nas comunicações feitas nesses dispositivos. Algumas das mensagens resgatadas indicaram e confirmaram algumas afirmações e pistas sobre o casal estar passando por uma crise financeira e conjugal, além de relações extraconjugais com alguns indivíduos. O mandado também quer informações a respeito desses números com os quais Brandon e Missy se comunicavam. A polícia acredita que o suspeito estava com o celular na hora do crime, para confirmar nas redes sociais os horários das aulas de Missy, se comunicar com alguém, tirar foto ou filmar a vítima e o assassinato, relógio, lanterna ou localização por GPS. A polícia argumenta que mais de 90% dos norte-americanos adultos têm smartphones, e acredita que os possíveis suspeitos fizeram contato com Missy. Em 27 de abril, um mandado é emitido para uma lavanderia. Um funcionário dessa lavanderia, em 22 de abril, ligou para a polícia avisando que Randy, o sogro de Missy, levou para lavar 3 camisas masculinas e uma feminina, esta última branca, com o que parecia gotas ou manchas de sangue. A lavanderia achou isso suspeito e fez a ligação para a polícia. Randy Beavers, o sogro, comentou com o funcionário que a camisa tinha manchas de sangue animal. O funcionário relata também para a polícia que a camisa parecia ter passado por uma tentativa de limpeza antes de ser entregue à lavanderia para fazer o serviço. Também em 27 de abril, a polícia emitiu 2 mandados para o LinkedIn. Um se refere a Missy, ou seja, todos os dados e informações relacionados ao perfil dela no período de 14 a 16 de abril de 2016.
A polícia acredita que a vítima usou o LinkedIn e trocou mensagens que podem ser evidências na investigação nesse período citado. O segundo mandado foi feito com relação ao perfil de uma pessoa chamada Casey Williams. Em caráter de emergência, uma solicitação foi feita por todas as informações de comunicações entre Missy e Casey, um mês antes do assassinato, e assinala que a base para esse pedido são depoimentos de testemunhas. Uma dessas pessoas entrevistadas disse que menos de 3 dias antes de morrer, Missy havia lhe mostrado uma mensagem privada que recebeu pelo site. A mensagem era de um homem desconhecido e que tanto Missy quanto essa testemunha acharam a mensagem assustadora e estranha. A testemunha não lembra o nome da conta autora da mensagem. Outra pessoa de interesse revelou em entrevista à polícia que trocou uma série de mensagens com Missy pelo LinkedIn, começando em janeiro de 2016, e que a conversa foi tomando um tom de paquera e intimidade. Essa troca de mensagens foi apagada e recuperada apenas parcialmente, por isso o pedido junto ao LinkedIn. Portanto, a polícia acha que Missy tinha contato frequente com muitas pessoas através dessa rede social, tornando-se peça de interesse direto da investigação. Por risco de fuga, de destruição de provas e perigo a testemunhas, as autoridades também pediram sigilo com relação a esses mandados. Em 22 de janeiro de 2019, quase 3 anos após o assassinato, as autoridades fazem uma solicitação ao Google. Basicamente, eles pedem informação relacionadas a movimentações de contas Google por 2 motivos. Os alunos são vistos nas câmeras de segurança na igreja checando os celulares enquanto esperavam o início da aula naquela manhã. Pela atividade suspeita do veículo no estacionamento na loja de equipamentos de caça, que ocorreu às 1h59 da manhã, antes da primeira ativação das câmeras às 2h23. A investigação procurava saber os movimentos daquele motorista através de informações de GPS, afirmando que muitos ladrões testam alarmes de estabelecimentos e observam de longe se há reação de autoridades antes de invadi-los. Por motivos óbvios, também foi solicitado que esse mandado fosse mantido em sigilo. Nenhum mandado trouxe resultados que levassem à prisão de alguém. Um dos rumores mais circulados é que Brandon, esposo de Missy, efetuou ou contratou o assassinato. Ele estava no Mississippi pescando, uma viagem que ele faz todo ano nessa mesma época. Os álibis de Brandon foram todos confirmados e a polícia não o considera suspeito. O motivo seria a crise no casamento. Esses rumores também dão conta que Brandon teria admitido à polícia que tanto ele quanto Missy tinham casos extraconjugais e que ambos sabiam um do outro. Brandon falou algumas vezes publicamente pela imprensa acreditar que o assassino de sua esposa era uma mulher e que havia sido um ataque direcionado a ela, não meramente aleatório. Já em 2017, Brandon afirmou que não estava mais em busca do agressor e que passaria a priorizar a saúde mental das filhas, focando em lembrar de quem Missy era. Outro rumor fala o mesmo, ação ou contratação, mas por parte do sogro de Missy, Randy. O motivo seria a crise financeira do casal. Ele mora em outra cidade do Texas e naquela época estava na Califórnia com a esposa acampando. Esse rumor ganhou muita força por vídeos comparativos do jeito de andar de Randy e do jeito de andar do suspeito. Muita gente acha parecido o jeito que eles andam, então é um rumor muito forte. De novo, a polícia conseguiu confirmar seus álibis através de testemunhas, fotos tiradas e registros de seu celular. Para autoridades, Randy afirmou que separou uma briga entre cachorros, por isso sangue na camisa que foi levada para a lavanderia. O cachorro da família inclusive teria morrido nessa briga. Randy também teria uma lesão na coluna que o impediria de realizar muitos dos movimentos efetuados pelo assassino captados pela câmera. Um terceiro rumor bastante frequente dá conta de ter sido uma parceira de algum homem com quem Missy estava tendo um caso. O próprio mandado das autoridades para o LinkedIn compartilhar informações falam de um homem específico, Casey Williams, que comprovadamente falava com Missy em tom de paquera. Não se sabe ao certo se eles chegaram a se conhecer pessoalmente. Tanto Brandon quanto Randy não são considerados suspeitos pela polícia desde 2016. As autoridades também afirmam que familiares e amigos em geral foram investigados e que nenhum deles tem ligação com o assassinato. A morte de Missy segue sem solução até hoje. Obrigada por assistirem até o final. Me ajudem curtindo, comentando. Quero saber a teoria de vocês. Vocês querendo que eu fale também de algum caso específico, só avisa aqui nos comentários. Valeu!